Olá, como estão vocês? Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Queremos continuar então, que estamos conversando aí ao longo das semanas sobre caráter cristão, sobre construir este caráter cristão em nós, este caráter cristão verdadeiro. Então, trouxemos alguns princípios, algumas virtudes. Se você não viu estes vídeos, acompanhe os vídeos das quartas-feiras anteriores que você vai poder se atualizar. Dissemos que o verdadeiro caráter cristão não apenas ele segue o mestre, ele crê, ele obedece e ainda ele imita o mestre, assim como o apóstolo Paulo fazia, assim como Timóteo imitava Paulo, que imitava Jesus. Eu passo então a citar aqui um texto do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim: seguir a Cristo é imitá-lo, é fazer o que ele faria em nosso lugar, é amar o que ele ama e aborrecer o que ele aborrece, é viver a vida na sua perspectiva, na perspectiva de Jesus. E para imitar Jesus, você tem que negar a si mesmo. E de onde a gente tira esta expressão, negar a si mesmo? Vamos usar um texto de Marcos, capítulo 8, versículo de 34 a 38. Eu estou usando a nova versão transformadora da Bíblia, a NVT. Depois, chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas, se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas obras, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria um homem em troca de sua vida? E na versão Almeida diz assim: o que daria um homem em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória de seu Pai com os santos anjos. Esta é a leitura da palavra do Senhor. Este Filho do Homem aqui está se referindo a Jesus Cristo mesmo. Então ele diz que se alguém se envergonhar dele, da mensagem dele, ele também se envergonhará quando voltar aqui. Bom, dizíamos então que para imitar Jesus você tem que negar a si mesmo. Palavras de Jesus mesmo, ele mesmo quem disse isso. Então eu vou citar também aqui um pregador, John MacArthur, que ele diz assim: que os que estão sendo verdadeiramente salvos têm que aceitar o lado negativo como motivação para se arrepender. É o lado, digamos, negativo do Evangelho, porque Evangelho significa boa mensagem, boas novas. E para aqueles que se arrependem, o Evangelho é boa notícia, é boa nova. Porém, o Evangelho não é boa notícia para aqueles que rejeitam a Jesus Cristo. Vídeo que a gente leu. Se você se envergonhar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo vai se envergonhará de você quando voltar. E esse chamado de Jesus Cristo para que você seja discípulo dele é duro mesmo, é um chamado difícil, você tem que aceitar mesmo sendo difícil, porque esse chamado carrega em si mesmo uma negação de si mesmo. E é mais duro ainda esse chamado para aqueles que se envergonham do Evangelho e rejeitam esse chamado do Mestre, pois ele diz que ele também se envergonhará destas pessoas. Negar-se a si mesmo é, antes de tudo, uma atitude de autonegação e significa renunciar ao próprio eu interior. E é isso que acontece naquele momento em que a pessoa reconhece que Jesus é seu Senhor. E se agora essa pessoa tem um Senhor, logo tem que abrir mão das suas vontades pessoais e se sujeitar totalmente à vontade daquele que agora confessou como seu Senhor e Mestre. E isso para nós que somos ocidentais é muito difícil aceitar, porque nós não temos mestres, nós não temos reis, nós vivemos de forma livre. E agora, ter um Senhor implica em primeiro momento aparentemente você perde a sua liberdade, já que quem tem um mestre, quem tem um Senhor, já não pode fazer o que quer, e sim o que o mestre quer, o que o mestre manda. Por isso, é tão difícil aceitar esta autonegação e dizer: eu agora tenho um mestre e o meu mestre
é o Senhor Jesus Cristo. Vemos aqui na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 8 a 9, vemos essa entrega que Paulo fazia, essa negação de si mesmo, quando ele diz assim, Filipenses 3, do 8 ao 9. Todas as coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da sabedoria, da obediência da lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, e é com base na fé que Deus nos declara justos. E em outro aspecto, este negar-se a si mesmo é também renunciar à sua própria justiça, renunciar a qualquer opinião que seja contrária à Bíblia, pois a Bíblia contém a palavra de Deus e é totalmente verdadeira. Você tem que crer nisso e a gente crê nisso pela fé. Negar-se a si mesmo também é abandonar a amizade com o mundo. E esse discurso realmente é muito duro. O próprio apóstolo Tiago dizia em sua carta, Tiago 4:4. Gente infiel, ele dizia, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E o discípulo amado, João, complementa em sua primeira carta estas afirmações. Então, 1 João 2, versículo 15 ao 17. Ele diz assim, não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e tudo que ele e as coisas que desejam. Quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Negar-se a si mesmo é ainda abrir mão dos seus próprios planos para viver o plano de Deus. E essa é uma parte bem difícil dessa autonegação, pois muitas vezes pensamos que Deus tem para nós o que não é bom. A gente tem medo de se entregar, de fazer o que Deus planejou para que possamos fazer. Pensamos que o que queremos para nós é melhor do que o que Deus planejou para nós. Mas Deus diz para você assim, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para dar-lhes o futuro pelo qual anseiam. Isso está lá no profeta Jeremias, no capítulo 29, 11. Deus sabe os planos que tem para você. São planos de bem e não de mal. Por isso não devemos ter medo de nos entregarmos ao plano do Senhor. Mas para isso acontecer, você tem que buscar a face do Senhor, tem que meditar na palavra do Senhor, porque na palavra do Senhor você vai encontrar muitas respostas. Um último aspecto que eu quero falar sobre vocês quanto a esse negar a si mesmo é que é renunciar a tudo que toma o lugar de Deus em sua vida. E na frase de Jesus, escrita por Lucas, lá no capítulo 14, verso 33, diz assim, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Renunciar a tudo quanto que você tem. Você ainda quer ser um discípulo de Jesus? Parece muito difícil fazer isso. Mas, pela fé e crendo que Ele é o nosso Senhor, é o nosso Redentor, devemos nos entregar realmente a esse nosso Senhor. Todas as nossas vontades, deixar tudo na mão dele. Eu vou ler aqui o que C.S. Lewis escreveu, também era um pregador da palavra do Senhor, no livro chama-se Cristianismo Puro e Simples. Ele escreve assim, Cristo diz, quero tudo o que é seu, não quero uma parte do seu tempo, uma parte do seu dinheiro, uma parte do seu trabalho, eu quero você. Não vim para atormentar o seu ser natural, eu vim para matá-lo. As meias medidas não me bastam,
Não quero cortar um ramo aqui e um ramo ali. Quero abater a árvore inteira. Não quero raspar, revestir ou adubar o dente. Quero arrancá-lo. Entregue-me todo o seu ser, não só os seus desejos que parecem maus, mas também os que se afiguram inocentes. O aparato inteiro. O lugar dele, e em lugar dele dar-lhe-ei um ser novo. É isso que Jesus quer fazer por nós. Se entregue totalmente, tudo, e Deus vai fazer de você uma nova pessoa. E um outro aspecto, e continuando o versículo que lemos, que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida, perder a sua alma? É sobre isso que nós vamos conversar ao longo das próximas semanas, sobre este nosso construir um caráter cristão, sobre esse negar a si mesmo, sobre tomar a sua cruz e seguir a Jesus, e que vantagem há em ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua vida, perder a sua família. Será que a busca incessante por bens materiais é suficiente? É sobre isso que nós vamos conversar nos próximos encontros. Tenha um bom dia e que Deus abençoe e esteja sempre contigo nos seus pensamentos. Em nome de Jesus.